Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Você que participou do último programa deve se lembrar que falamos muito sobre a palavra grega upomona, usada por Paulo no capítulo 15 de Romanos e traduzida para o português por perseverar. Paulo usou esta palavra enquanto escrevia sobre nosso relacionamento com outros irmãos dentro da comunidade espiritual, ou seja, dentro do corpo de Cristo. Ele diz que para nos relacionarmos bem com os outros irmãos, principalmente os irmãos mais fracos, extremamente cuidadosos, precisamos de upomona, precisamos upomonar, ou seja, perseverar, suportar nossos irmãos mais fracos. Você olha para o Deus do upomona, porque é dele que vem o upomona. Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de upomona que precisamos para nos relacionarmos com o nosso irmão e assim glorificarmos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é interessante pensar que Paulo tem usado a palavra upomona neste contexto? Fico impressionado com os cristãos, como eles se divorciam facilmente hoje em dia. Eu tenho compaixão de todos esses divorciados, porque sinceramente ser divorciado é pior do que ser viúvo. Na viuvez você não sofre a dor da rejeição. O divórcio é um dos piores males da nossa sociedade. Agora que já comecei a falar, quero abrir um parêntese e fazer alguns comentários sobre o divórcio. Hoje as pessoas resolvem os problemas em casa apertando o botão cair fora. E não é isso que a Bíblia ensina. As Escrituras dizem para upomonar, ou seja, aguentar firme, perseverar, suportar. Deus é a fonte do upomona para que você resolva os problemas do seu relacionamento. Não é só apertar o botão rapidinho, o botão cair fora e pronto. Eu não vou ler todo o texto do capítulo 15. Você pode fazer isso sozinho, mas vou lhe dizer o que você deve fazer, ou seja, como você deve procurar ler o capítulo 15 de Romanos. Este capítulo vislumbra o coração de Paulo e vemos como ele era cheio de amor, do amor de Deus pela igreja. Este é o assunto do capítulo 14 e dos primeiros versículos do capítulo 15. Como é o seu amor pelos irmãos cristãos extremamente cuidadosos, escrupulosos, irmãos que são mais fracos e que poderiam se escandalizar com alguma coisa? Como é seu amor por eles? Este é o ponto principal de tudo que Paulo está falando aqui. Devemos entender que não podemos viver para agradar a nós mesmos. Antes devemos viver para a edificação do irmão. O que ele precisa? Vou ajudá-lo. Isto é amor. Pelo capítulo 14 de Romanos, pelos primeiros versículos do capítulo 15 e pelos capítulos de 8 a 10 de 1 Coríntios, percebemos o amor de Deus que Paulo tinha no coração pela igreja e pelos irmãos e irmãs em Cristo. No capítulo 15 percebemos como seu coração era cheio de amor de Deus pelos judeus. Você se lembra como ele iniciou o capítulo 9? No livro de Atos, no capítulo 10, em cada cidade que ele entrava, o primeiro lugar para onde ia era a sinagoga. Você se lembra disso? O seu coração ardia de amor pelos judeus. Em 1 Coríntios, no texto que vai do capítulo 8 ao 10, ele disse assim: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Ele não queria que o seu modo de vida ofendesse os judeus. Ele tinha no seu coração o amor de Deus pelos judeus. É claro que também amava os gentios, afinal ele foi o maior missionário para o mundo não judeu que a igreja já teve. E é claro que, ao ver Paulo ministrar para os gentios, percebemos o amor que ele tinha também por eles. No capítulo 5 de 2 Coríntios, ele escreveu: se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange.
Ele faria qualquer coisa para levar o evangelho para o mundo não cristão. Através do capítulo 15 de Romanos, percebemos que Paulo tinha no coração a visão de Deus, do mundo. No versículo 19, ele contou aos romanos um pouco de seus planos. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Quero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Eu acho esse relato impressionante. Ele começou seu ministério missionário em Jerusalém e rodeou aquela região até Ilírico, que fica entre a Itália e a Alemanha. Ele completou este círculo com a pregação do Evangelho de Cristo. O objetivo dele era proclamar Cristo onde Cristo jamais tinha sido proclamado. Esse era o coração missionário do apóstolo Paulo. Ele confessou aos romanos que muitas vezes quis ir vê-los, mas não pôde por causa da necessidade que tinha de pregar o Evangelho de Cristo nessa região. Agora, o círculo estava fechado e Cristo já tinha sido proclamado em toda aquela região, ele explicou. Finalmente ele podia ir para Roma. Através do livro de Atos, percebemos claramente que Paulo sempre quis ir a Roma, e você sabe que todos os caminhos levavam a Roma. Daí temos a impressão que este era o final de sua visão. Mas agora, neste capítulo, entendemos por que ele tinha esta obsessão. Na verdade, ele queria ir para a Espanha e queria que a igreja de Roma o ajudasse nesse projeto. Ele queria que eles o enviassem à Espanha. Eu acho isso muito impressionante. Paulo escreveu: Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Paulo mostrou sua capacidade diplomática ao convencer as igrejas da Macedônia e Ásia a contribuírem com os santos de Jerusalém, como se isso tivesse sido ideia deles. Também é impressionante o fato de que Paulo foi odiado pelos judeus de Jerusalém e mesmo os judeus cristãos não o tinham em alta estima. Barnabé teve que interceder a seu favor e convencê-los de que ele não era mais uma ameaça para a igreja. Eles não acreditavam muito na conversão de Paulo. É interessante observar o amor que mais tarde Paulo desenvolveu pelos judeus cristãos de Jerusalém. Havia muita fome nos arredores de Jerusalém e aqueles irmãos estavam sofrendo muito com isso. Os gentios não queriam nada com os judeus, mas Paulo foi falar com as igrejas gentias que ele tinha plantado na Ásia e na Macedônia, ou seja, na Europa e na Ásia, e as convenceu a contribuírem com os santos de Jerusalém. Por isso ele estava de partida para Jerusalém para entregar esta oferta e depois disso partiu para a Espanha. Acompanhe comigo os versículos 30 e 31 que diz assim: Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim e em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Através do livro de Atos, concluímos que esta oração não foi respondida, pelo menos num certo sentido. Afinal, tudo o que aconteceu com Paulo foi providência de Deus, mas quando Paulo chegou em Jerusalém, os judeus descrentes o espancaram quase até a morte. Os soldados romanos o carregaram por entre a multidão para a prisão, sucedida de vários julgamentos, e quando Paulo percebeu que os julgamentos não estavam sendo bem conduzidos, ele apelou para César, que era seu direito como cidadão romano. O governo romano tinha que enviá-lo a Roma, a César. Portanto, ele viajou de graça, à custa de Roma, para onde planejava ir. Um centurião foi acorrentado a ele e eles passaram por um naufrágio até que finalmente chegaram a Roma. O livro de Atos conta que ele teve sua prisão domiciliar decretada e ficou acorrentado a 2 soldados romanos que se revezavam a cada 4 horas. Ele não tinha nem um minuto sequer de privacidade.
Mas foi nessas condições que ele escreveu 4 de suas cartas, as epístolas da prisão. Com tudo isso, podemos perceber que Paulo tinha a visão de Deus em seu coração. Ele tinha o mundo todo em seu coração. Preste atenção, ele queria ir para a Espanha e queria que os romanos o ajudassem. Eu não acho que ele se importasse em ir, mesmo que fosse acorrentado. O importante para ele era ir, e tenho certeza que o tempo todo ele sabia que estava dentro da vontade de Deus. Por isso o capítulo 15 desvenda para nós o coração de Paulo. Podemos dizer que ele tinha a palavra de Deus no coração. Observe quantas citações das Escrituras ele fez. Nos versículos de 9 a 12 ele menciona que havia sido chamado para alcançar os gentios, e faz uma citação do Velho Testamento, confirmando a vontade de Deus em alcançar os gentios. Paulo conhecia todos estes textos que lhe eram muito familiares. Ele não precisava de concordância nem de computadores para encontrar textos na Bíblia, como temos hoje em dia. Paulo tinha a palavra de Deus no coração. No capítulo 16, Paulo cumprimenta 35 pessoas pelo nome. Observe os comentários que ele fez a respeito de algumas delas. Puxa, ele conhecia muito bem da igreja de Roma sem ter ido lá. Os teólogos acham que Paulo conheceu aquelas pessoas antes de elas irem para Roma. Não devemos nos esquecer que todos os caminhos levavam a Roma e muita gente acabava indo para Roma naqueles tempos. Eram todos gentios. É interessante observar o nível de relacionamento que Paulo tinha com estas pessoas. A primeira pessoa mencionada é Febe, irmã e serva da igreja, a ajudadora. Esta é uma boa descrição para Febe, seja lá o que ela fosse. Paulo menciona Priscila e Áquila, os fazedores de tendas, junto com ele. Paulo só aceitava a oferta de irmãos que fossem maduros, enquanto estivesse em algum lugar onde ainda não houvesse pessoas convertidas. Ele fazia tendas para se sustentar. Por isso ele ficou com Priscila e Áquila, os quais, segundo Paulo, arriscaram a vida por causa dele e por todas as igrejas dos gentios. Você não gostaria de conhecer esse casal? Como eles eram, hein? Qual devia ser a aparência deles? Eu gostaria de me encontrar com esse casal. No versículo 5, Paulo menciona a igreja que se reunia na casa deles. 8 vezes em suas cartas ele se dirige à igreja que se reunia em casas. Durante 3 séculos, a igreja se reunia em casas. Paulo menciona uma lista de colaboradores aos quais se refere como pessoas a quem ele amava, pessoas aprovadas em Cristo Jesus. Não deixe de ler o último capítulo da Carta aos Romanos e meditar muito. Tenho certeza que você vai tirar grandes lições. Nós estamos encerrando hoje esse estudo da Carta aos Romanos. Eu gostaria que você lesse toda essa carta outra vez, meditando muito. Que Deus possa lhe abençoar de uma forma especial. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.